Capítulo 17. Contínua oração para a bênção. Eduque-os finalmente com contínua oração para uma bênção sobre tudo o que você fizer. Sem a bênção do Senhor, os seus melhores esforços não servirão de nada. Ele tem os corações de todos os homens em suas mãos e, exceto que ele toque os corações de seus filhos pelo seu espírito, você se cansará sem nenhum propósito. Portanto, regue a semente que você semeia em suas mentes com incessante oração. O Senhor está muito mais disposto a ouvir do que nós estamos para orar, muito mais disposto para dar as bênçãos do que nós estamos para pedi-las. Todavia, Ele ama ser solicitado por elas. E eu coloco essa questão da oração diante de você como a pedra angular e o selo de tudo o que você faz. Eu imagino que o filho de muitas orações raramente seja rejeitado. Olhe para os seus filhos como Jacó fez com os dele. Ele disse a Esaú: estes são os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Gênesis 33, 5. Olhe para eles como José fez com os dele. Ele disse ao seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Gênesis 48, 9. Como o salmista, considere-os como uma herança e galardão do Senhor. Salmo 127, 3. E então peça ao Senhor com uma santa ousadia para que Ele seja misericordioso e compassivo para com os seus próprios presentes. Observe como Abraão intercede por Ismael, porque o amava. Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Gênesis 17, 18. Veja como Manoá fala ao anjo sobre Sansão. Qual será o modo de viver e o serviço do menino? Juízes 13, 12. Observe como carinhosamente Jó se preocupava com as almas de seus filhos. Oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó 1, 5. Pais, se vocês amam seus filhos, vão e façam o mesmo. Vocês nunca serão excessivos por trazerem muitas vezes os nomes dos seus filhos diante do propiciatório. E agora, leitor, para concluir, deixe-me mais uma vez pressionar vocês sobre a necessidade e a importância de usar todos os meios genuínos em seu poder, se você quer educar as crianças para o céu. Eu bem sei que Deus é um Deus soberano e que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Eu sei que Roboão foi o filho de Salomão e Manassés, filho de Ezequias, e que você nem sempre vê pais piedosos terem uma descendência piedosa. Mas eu também sei que Deus é um Deus que trabalha por meios, e estou certo que se você trouxer à luz tais meios, como eu tenho mencionado, os seus filhos provavelmente não se desviarão do bem. Pais e mães, vocês podem levar seus filhos para serem batizados e tê-los inscritos nas fileiras da Igreja de Cristo. Vocês podem conseguir padrinhos piedosos para responder por eles e ajudá-los com as suas orações. Vocês podem enviá-los para as melhores escolas, dar a eles Bíblias e livros de orações e encher a cabeça deles com conhecimento. Mas se em todo este tempo não houver uma educação contínua em casa, digo-lhes claramente, eu temo que no final as almas de seus filhos terão dificuldades. O lar é o lugar onde se formam os hábitos. O lar é o lugar onde os fundamentos do caráter são estabelecidos. O lar dá o viés para as nossas preferências, gostos e opiniões. Veja, então, eu lhes peço, que haja cuidadosa educação em casa. Feliz mesmo é o homem que pode dizer, como Bolton disse em seu leito de morte para os seus filhos: eu acredito que nenhum de vocês se atreverá a me encontrar diante do tribunal de Cristo em um estado não regenerado. Pais e mães, eu lhes cobro solenemente diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Suportem todas as dores para educar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Exorto-lhes não apenas para o bem das almas de seus filhos,
Exorto-lhes por causa do seu próprio conforto e paz futura. Em verdade, o interesse de assim fazê-lo é seu. Em verdade, a sua própria felicidade, em grande medida, depende disso. Os filhos sempre foram o arco que lançou as flechas mais agudas que já feriram o coração do homem. Os filhos preparam as mais amargas taças que o homem já teve que beber. Os filhos têm causado as mais tristes lágrimas que o homem já teve que derramar. Adão poderia dizer-lhes isso. Jacó poderia dizer-lhes isso. Davi poderia dizer-lhes isso. Não há tristezas na terra como aquelas que os filhos têm trazido sobre os seus pais. Tomem cuidado para que a sua própria negligência não venha a se tornar em miséria na sua velhice. Tomem cuidado para que não venham a chorar sob os maus tratos de um filho ingrato no dia em que os seus olhos forem fracos e a sua força natural diminuir. Se alguma vez vocês já desejaram que os seus filhos zelem pelas suas vidas e que lhes alimentem na velhice, se vocês querem ter deles bênçãos e não maldições, alegrias e não tristezas, Judás e não Rubens, Rutes e não órfãos, se vocês não querem, como Noé, serem envergonhados pelos atos deles e como Rebeca ficarem enfadados das suas vidas por eles, se este for o desejo de vocês, lembrem-se a tempo do meu conselho. Eduquem os seus filhos jovens no caminho certo. E quanto a mim, concluirei colocando a minha oração a Deus por todos os que lerem este artigo, que todos vocês possam ser ensinados por Deus a sentir o valor de suas próprias almas. Esta é uma razão porque o batismo é, muitas vezes, uma mera formalidade e a educação cristã desprezada e desconsiderada. Muito frequentemente os pais não sentem por si mesmos e assim eles não sentem por seus filhos. Eles não percebem a enorme diferença entre o estado da natureza e o estado da graça e, portanto, eles se contentam em deixá-los sozinhos. Assim sendo, que o Senhor lhes ensine que todo pecado é uma coisa abominável que ele odeia. Então eu sei que vocês irão lamentar os pecados de seus filhos e se esforçarão para arrebatá-los como atições do fogo. Que o Senhor ensine a todos vocês o quão precioso é Cristo e que obra poderosa e completa Ele fez por nossa salvação. Então, sinto-me confiante de que vocês usarão todos os meios para trazerem seus filhos para Jesus, para que possam viver por meio dele. Que o Senhor lhes mostre todas as necessidades que vocês têm do Espírito Santo para renovar, santificar e vivificar as suas almas. Então, tenho certeza que vocês exortarão seus filhos a orarem a Ele sem cessar e a nunca descansarem até que Ele venha e entre em seus corações com poder e os façam novas criaturas. Que o Senhor conceda isto. Eu, então, tenho uma grande esperança que vocês realmente irão educar bem os seus filhos, educar bem para esta vida e educar bem para a vida futura, educar bem para a terra e educar bem para o céu, educá-los para Deus, para Cristo e para a eternidade.